Cumprimentamos a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2012 estudando nas revistas da CPAD o tema Vencendo as Aflições da Vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Eliezer de Lira e Silva. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como tema a morte para o verdadeiro cristão. Nós temos aí como texto áureo Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. E a verdade prática diz: para o crente a morte não é o fim da vida, mas o início de uma plena, sublime e eterna comunhão com Deus. Então nós temos aí muito a aprender, principalmente com o apóstolo Paulo, sobre esse tema de hoje. Veja bem, um tema bastante polêmico é falar sobre a morte, é falar sobre uma coisa que quase ninguém deseja falar. Ou se fala a respeito da morte dos outros, mas não da sua própria morte. Tem muita gente que evita falar sobre isso, tem muita gente que evita falar qualquer assunto que não fale de uma coisa assim alegre, edificante, uma coisa confortante, consoladora. E principalmente porque não falam sobre este assunto? Porque não conhecem bem esse assunto, ou não querem nem entender esse assunto, ou porque têm muito medo de morrer. Então, é um assunto bastante polêmico e muito pouco falado, muito pouco ensinado e pregado nos púlpitos da igreja. Principalmente, é pouco pregado e pouco ensinado, porque quando se fala nesse assunto é porque alguém morreu, alguém que pertencia à igreja, ou alguém que era parente de alguém da igreja e que morreu. Então, quando a pessoa que morreu não era crente, então se evita falar, porque se falar, pode alguém comentar sobre a condenação daquele que morreu, e isso vai causar um problema sério, principalmente nos parentes que não são crentes ainda, e vai trazer um grande desalento, uma grande angústia, sofrimento àquele que é parente e que é crente, sabendo que o seu ente querido, aquele que ele acaba de perder, foi para um lugar nada agradável e o seu futuro é um futuro tenebroso, um futuro de angústia, de dor, de sofrimento eterno. Então se evita falar sobre isto. E quando a pessoa que faleceu, que morreu, é crente, então se evita falar porque sempre causa angústia, causa dor no parente que acaba de perder o seu ente querido e tem saudades e não gosta nem de falar do assunto do futuro, porque ninguém, na verdade, tem certeza da salvação dos outros. Nós temos certeza, cada um de nós, da nossa própria salvação, mas ninguém pode ter certeza da salvação dos outros. Então se espera que aquele crente que morreu, ele tenha ido ao paraíso, onde ficará esperando o dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento, esse que morreu, que era crente, que era salvo, então ele ressuscitará primeiro, não sem antes pegar de volta o seu corpo, seja onde estiver o seu corpo. Então Deus é poderoso o suficiente para pegar este corpo, onde quer que ele esteja, e transformá-lo, mas é coisa super rápida, mais rápido que um abrir e fechar de olhos. Este corpo será transformado para poder subir ao céu e estar para sempre com o Senhor. No dia do arrebatamento,
o corpo será transformado em corpo celeste. Corpo terrestre transformado em corpo celeste. Corpo material transformado em corpo espiritual. Então, aquilo que era corruptível será transformado no incorruptível. Porque carne e sangue, o nosso corpo normal, não herda a vida eterna, não entra no céu, porque é um corpo material feito para viver na terra, é um corpo terrestre. E lá no céu tem que ter um corpo celeste, um corpo espiritual. Então veja bem que o ser humano, ele terá que ressuscitar e terá que levar o corpo, porque o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Não pode só a alma e o espírito depois irem para o céu, ir para Deus, ficar eternamente com Deus. O corpo vai ter que ir também, porque o ser humano é uma tricotomia, é corpo, alma e espírito. Então todos três terão que estar diante de Deus, estarão com Deus para sempre. Então não o corpo terrestre, mas um corpo transformado. Assim como Jesus. Jesus é a maior prova disso, porque Jesus morreu e ressuscitou num corpo glorioso. Veja bem que se nós olharmos aí os relatos da ressurreição de Jesus, nós vamos ver que quando Maria Madalena fala para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, Pedro e João vão correndo ao sepulcro. Pedro corria mais devagar, que era mais velho do que João. João correu mais rápido e chegou e parou na porta do túmulo, olhou lá para dentro e ficou olhando. Já Pedro chegou depois de João, mas Pedro era mais afoito, entrou, era mais irreverente e entrou correndo. João era mais temeroso, mais respeitoso, né? Mais humilde, mais tranquilo e esperou mais. Aí Pedro entra apressadamente, olha onde estava ali o corpo de Jesus antes. João, olhando, ele raciocinou e viu o seguinte: Jesus, quando foi tirado da cruz, ele foi ali ungido com unguento, com óleo, foi passado no corpo dele, muito óleo. Depois foi colocado um lençol sobre o seu corpo. Era costume da época enrolar o defunto. Primeiro se passava unguentos, especiarias, né? E ali no corpo de Jesus tinham passado bastante peso, muita coisa. Então ele estava com peso extra, né? E o pano foi enrolado como se fosse uma múmia. E se colocava também um pano, assim, prendendo o queixo do morto à cabeça. Então Jesus fizeram assim também com ele. Então colocaram ali no sepulcro. E João, quando olhou, a Bíblia diz que ele viu e creu. Ele viu o quê? Ele viu que os lençóis que estavam em forma de uma múmia apenas murcharam, sem serem desenrolados. Apenas murcharam. E o lenço que estava amarrando o queixo de Jesus estava no mesmo lugar onde a cabeça de Jesus estava antes. Só o lenço caiu ali. Então João viu e creu. Por quê? Porque ninguém poderia tirar o corpo de Jesus dali e deixar os lençóis naquele jeito ali. Não tinha jeito. Como é que vai tirar o morto dentro dos lençóis enroladinho e o lençol vai ficar enroladinhozinho? Não. Se alguém tivesse tirado o corpo de Jesus, os lençóis estariam enrolados assim, um bolo no chão. E não enroladinhos assim, só sem ninguém dentro. Então João viu e creu. Ele ficou maravilhado daquilo. Não poderia alguém ter roubado o corpo. E nem ter Jesus se levantado no corpo humano e ele mesmo tirado os lençóis ficar daquele jeitinho. Então ele teve certeza que Jesus passou pelos lençóis. Porque nós vamos ressuscitar, nós vamos ser transformados, mas o nosso corpo será um corpo espiritual, celeste, vai passar pela roupa. Você pode estar
vestido do que for, mas o corpo será transformado no corpo espiritual. A roupa, as coisas materiais ficam aí. Então o corpo será transformado no corpo espiritual e subirá ao encontrar com o Senhor. Do mesmo jeito que Jesus aconteceu com ele. Se nós olharmos, por exemplo, vamos ver lá Elias e Moisés no Monte da Transfiguração com Jesus. Eles estavam corpos gloriosos. Eles veem que existem ali 3 pessoas. Então ali está Elias, Jesus, Moisés. E em corpos gloriosos, corpos celestes. Eles tiveram a visão do que é o reino de Deus. E eles reconheceram Elias, Moisés, provando que existe conhecimento, existe vida após a morte. Assim como Jesus. Ele morreu, ressuscitou, mas ele apareceu aos discípulos num corpo diferente agora, porque ele foi capaz de passar pela janela, pela porta, pela parede, foi capaz de desaparecer, a caminho também, aqueles discípulos a caminho lá de Emaús, do mesmo jeito. Ele comeu com eles e sumiu, passou pela porta, pela parede, pelo telhado, sumiu. Então, um corpo diferente, que é capaz até de comer junto com os humanos, como Jesus lá na praia, né, na Galileia ali, como no dia que ele apareceu aos discípulos, como no dia do caminho de Emaús ali com os discípulos. Então é um corpo diferente, que é capaz ao mesmo tempo de comer e ao mesmo tempo é um corpo espiritual que passa pelas paredes e passa pelo telhado e vai embora. Provando que não existe realmente necessidade de comer. Mas a comida, a refeição, sempre para os judeus, tem um sinal de aliança, de participação, de comunhão, de amizade, de amor. Então, ele vinha para fazer isso. Assim como no Antigo Testamento aparecia um anjo, houve a teofania, a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Ele vinha e comia, com, por exemplo, Abraão. Então o anjo vinha, né, e comia, era oferecida alguma coisa e eles comiam. Mas sem a necessidade de comer, mas era porque era costume da época, de fazer uma refeição sempre com Deus, mostrando o quê? A aliança. Né? A refeição significa aquilo que eu como vai para o meu sangue, aquilo que você come vai para o seu sangue. Então, a minha vida se torna a tua vida se torna a minha. Então, o meu nome vai para você e o seu nome vem para mim. Então, se fazia sempre essa refeição da aliança. Mas não que este corpo teria necessidade de comer. Então Paulo me ensina que enquanto ele estava na terra, o desejo dele, na verdade, era estar no céu. O desejo dele era ir embora. Mas ele mesmo revela, olha, por causa dos judeus que não se converteram, por causa desse povo de quem eu faço parte, que eu amo tanto, eu prefiro ficar para pregar para eles o Evangelho. Mas o meu desejo é estar com Cristo. Ele tinha certeza, tinha um conhecimento do reino espiritual. E aqui ele diz, olha, o meu viver na terra é Cristo, porque Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, olha, eu não faço mais a minha vontade, a vontade desse corpo. Eu não vivo mais para agradar esse corpo. Porque a nossa vida terrena é um agradar o corpo todo o tempo. Nós trabalhamos para quê? Para dar sustento ao nosso corpo. Para cuidarmos do nosso corpo. É vestuário, é um conforto, né? Uma residência, um alimento. Então tudo que nós fazemos é para o nosso corpo. Mas Paulo não se preocupava mais com seu corpo. Ele vivia tendo a certeza, Cristo habita em mim. E tudo que eu vou fazer é o que Cristo faria se estivesse aqui na terra. Então ele tomou essa decisão, ele se entregou totalmente a Cristo. E ele crucificou o seu corpo. Então, ele fazia muito jejum, orava muito, estudava a palavra de Deus,